Vamos iniciar agora a aula 2 do módulo 1. Estávamos tratando das imunidades. E como vocês podem ver aí, nós colocamos aí templos de qualquer culto. O artigo 179 fala justamente disso. Não ficam sujeitos ao imposto sobre a renda os templos de qualquer culto. Isso aí, esse 179, é do regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580. Mas vejam que o regulamento, ele não é lei, ele é um regulamento. Então, ele serve para regular as leis. Mas vejam que a base legal está escrita aí. Constituição, artigo 150, caput, inciso 6º, a linha P. E a Lei 5.172, de 1966, que é o Código Tributário Nacional, no seu artigo 9º, caput, inciso 4º, a linha B. Então, tem previsão legal. Quando o regulamento fala, no seu artigo 179, de que não há incidência, não ficam sujeitos ao imposto sobre a renda, é justamente porque tem uma base legal que trata disso. Também tem os partidos políticos e entidades sindicais dos trabalhadores. E quem prevê isso aí é o artigo 180, quando diz assim: não ficam sujeitos ao imposto sobre a renda os partidos políticos, incluídas as suas fundações, e as entidades sindicais dos trabalhadores sem fins lucrativos, desde que... Vem aqui alguns incisos que tratam de que para obter essa isenção, eles têm que cumprir. Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Apliquem seus recursos integralmente no país na manutenção de seus objetivos institucionais. Vem aqui alguns incisos que tratam de que para obter essa isenção, eles têm que cumprir. Observem que essas isenções eles têm que cumprir o que ficou determinado nos incisos 1, 2 e 3, que nós vamos ler agora. Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Apliquem seus recursos integralmente no país na manutenção de seus objetivos institucionais e mantenham a escrituração de suas receitas e suas despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar a sua exatidão. No parágrafo único, diz assim: na hipótese de não cumprimento ao disposto neste artigo, ou nos incisos 2 do caput, do artigo 182, a autoridade competente poderá suspender o benefício na forma prevista no artigo 183 do Código Tributário Nacional. Também são imunes os Institutos de Educação e de Assistência Social. O artigo 181 do regulamento dita: não ficam sujeitas ao imposto sobre a renda as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Olha aí a base legal. Constituição Federal, artigo 150, no caput, inciso 6º, a linha C. E Lei 5.172, de 1966, que é o Código Tributário Nacional, artigo 9º, caput, inciso 4º, a linha C. Para fins do disposto neste artigo, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. Então, observe, aqui o próprio governo reconhece que o Estado não disponibiliza vagas suficientes para todas as pessoas que precisam. Então, por isso, concedeu a isenção às instituições de educação. Parágrafo 2º. Considera-se entidade sem fins lucrativos aquela que não apresente superávit em suas contas ou, caso apresente em determinado exercício, destine o referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Vou explicar o que quer dizer superávit. É quando as receitas são maiores do que as despesas. Então, isso aí pode acontecer numa instituição de educação. E o que é que ela deve fazer com essa sobra, com esse superávit? Ela deve investir
na manutenção e no desenvolvimento. E poderia ser, por exemplo, compra de computadores, montagem de uma biblioteca, ou coisa semelhante que vai atender aos alunos. Para o gozo da imunidade que trata o CAPT, as instituições a que se refere este artigo ficam obrigadas a atender os seguintes requisitos: não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. Então, o que é que pode acontecer, só para exemplificar? Uma pessoa que é professor é também o diretor da instituição. Ele não pode ser remunerado pelo fato de ser diretor, porque é o dirigente. Mas se ele também for professor, pelas aulas que ele der, ele pode receber a remuneração como todo e outro, qualquer professor. Inciso 2. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Inciso 3. Manter escrituração completa de suas receitas e suas despesas em livros revestidos das formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Vamos aproveitar para falar o que são essas formalidades. Os livros, eles devem conter termo de abertura, termo de encerramento, o período em que ele está sendo escriturado, e não precisa registrar em qualquer órgão, nem junta comercial, nem cartório de registro de títulos e documentos, nada disso. Não precisa. Inciso 4. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da sua emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, além da realização de outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. Quando nós falamos assim, manter em boa ordem os documentos, e naturalmente esses documentos eles têm que ser idôneos. Lembrem-se que o documento idôneo, por exemplo, para comprovar alguma compra, são notas fiscais e cupom fiscal. Não pode ser um recibo qualquer, só porque tem o timbre da empresa, porque tem a denominação da empresa, o CNPJ, não pode ser assim, tem que ser nota fiscal. E para os empregados, naturalmente, vai ter folha de pagamento, vai ter o fundo de garantia, então vai ter como fazer esse casamento das despesas sem problema nenhum. Inciso 5º. Apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. Inciso 6º. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades ou a órgão público. Para falar sobre isso aí, já que tem no texto, o que é fusão? Fusão é quando duas empresas se juntam, então elas são fusionadas. E o que é incorporação? É quando uma empresa incorpora a outra. E o que é cisão? Cisão é quando separa. Por exemplo, pode ser que tenha um colégio que ele tenha só ensino adulto e depois ele resolve fazer uma cisão e criar o ensino infantil. Então, isso aí é uma cisão. Ele pode criar uma outra empresa com outro CNPJ, mas ele tem que fazer isso de modo a atender à legislação. No inciso 7º, outros requisitos estabelecidos em lei específica relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo. Parágrafo 4º. A vedação de que trata o inciso 1º do parágrafo 3º não se aplica à hipótese de remuneração de dirigente de associação, fundações ou organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 3º, artigo 16 da Lei 9.790 de 99, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, e o seu valor deverá ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, quando se tratar de fundações.
Há pouco eu falei que uma pessoa, professor, que fosse dirigente de uma instituição, ele poderia ser remunerado pelas aulas que ele viesse a ministrar. E aí o parágrafo 4º diz exatamente isso. Parágrafo 5º. A exigência a que se refere parágrafo 4º não impede a remuneração dos diretores aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício, porque pode ser que essa instituição ela contrate uma pessoa para ser diretor. Então, nesse caso, ele é um empregado da instituição. Inciso 2. A remuneração dos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal. Parágrafo 6º. A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso 2 do parágrafo 5º deverá obedecer às seguintes condições. Nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até terceiro grau, inclusive a fim de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalente da instituição de que trata o caput deste artigo. Para quem não sabe ainda o que são parentes de terceiro grau, nós vamos aproveitar para falar. Por exemplo, a minha avó, mãe da minha mãe, que é minha mãe, ela é minha parente em segundo grau. A minha filha é parente em terceiro grau da minha avó, porque sempre nós temos que fazer essa escala para chegar na origem. Então, até netos não poderiam ser remunerados dessa forma que está escrito aí. O total pago a título de remuneração para dirigentes pelo exercício das atribuições estatutárias deverá ser inferior a 5 vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. O parágrafo 7º diz assim: o disposto nos parágrafos 5º e 6º não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornada de trabalho. No artigo 182 do regulamento, decreto 9.580, diz assim: a imunidade de que trata esta seção é restrita aos resultados relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. E fala aí da Constituição e do Código. Inciso 2. Não exclui a atribuição, por lei, às entidades nela referidas da condição de responsáveis pelo imposto que lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. O que quer dizer esse inciso 2? O fato da empresa ter a imunidade, ela não se estende aos prestadores de serviços, aos professores que são funcionários, não se estende. Então, se cabe retenção na fonte porque atingiu o limite da tabela, essa entidade está obrigada a fazer, ela não está dispensada. E os atos também previstos em lei assecuratórios do cumprimento. Outras coisas elas têm que fazer, que nós vamos falar na frente sobre a obrigação acessória, que é a obrigação acessória, por exemplo, de apresentar a DIF, para poder comprovar junto ao Ministério da Fazenda de que houve aquela retenção na fonte. Inciso 3º, não permite pagamento pela instituição imune em favor de seus associados ou dirigentes, ou ainda em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido. O que eu poderia citar como exemplo isso aí é se a pessoa decide fazer um pagamento sem os documentos hábeis, idôneos, então aquele pagamento ele não pode ter imunidade. Por isso que as instituições têm que ter o cuidado de fazer de forma correta para que possa assegurar essa imunidade. Parágrafo único. O disposto nos artigos 180 e artigo 181 se aplica às autarquias
e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere aos resultados vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, e não se aplica aos resultados relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nos colégios, é muito comum se encontrar lanchonetes. Se a lanchonete for explorada por um terceiro, então não entra na receita do colégio. Mas se for o colégio que decida explorar essa lanchonete, para a lanchonete não tem que ter imunidade. Da suspensão da imunidade. O artigo 183 prevê a suspensão da imunidade tributária em decorrência do não cumprimento dos requisitos legais observará o disposto neste artigo. Isso aí está previsto na Lei 9.430, que é de 96, artigo 32, caput. Parágrafo 1º. Constatado que a entidade beneficiária da imunidade de que trata o artigo 180 não está observando condição ou requisito nele previsto, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício e indicará, inclusive, a data da ocorrência da infração. A entidade poderá, no prazo de 30 dias, contada da data da ciência da notificação, apresentar as alegações e as provas que considerar necessárias. Quando a entidade apresenta uma impugnação, se diz que dá início ao processo administrativo fiscal. Então, quando ela diz que, quando é concedido o prazo de 30 dias, e são 30 dias corridos, e para contar esse prazo, a gente precisa saber o seguinte: se tomou ciência no dia 5, e esse dia 5 foi um dia útil, segunda a quinta-feira, o prazo começa a contar no dia seguinte, no dia 6. Mas se essa ciência se deu na sexta-feira, não há de se contar os dias que não são úteis, sábado e domingo. Então, o prazo começa a contar o primeiro dia a partir da segunda-feira seguinte. Eu quero também complementar isso aí para dizer o seguinte: trabalhei muito com processos de julgamento e sempre que se vai iniciar o julgamento no processo, a gente aprecia primeiro a tempestividade, saber se o contribuinte impugnou tempestivamente. Depois que a gente verifica a tempestividade, é que você vai analisar o mérito. Então, a pessoa que perdeu o prazo, acabou ali, não tem mais nada a fazer. E a gente alega no voto, no relatório que se faz, que foi intempestiva a apresentação da impugnação e, por isso, ela não será apreciada. Isso se encontra no processo administrativo fiscal, que vai ser tema de uma aula lá na frente. Numa hora a gente vai falar disso. Parágrafo 3º. O delegado ou inspetor da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, decidirá sobre a procedência das alegações e expedirá ato declaratório suspensivo do benefício na hipótese de improcedência, além de dar ciência à entidade quanto à sua decisão. Observe que aqui ele fala que é o delegado. Então, esse processo, ele não vai para a delegacia de julgamento, porque ele vai ser analisado pelo próprio delegado da Receita Federal da jurisdição onde está aquele contribuinte. Parágrafo 4º. Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no parágrafo 2º, sem qualquer manifestação da parte interessada. Pronto, porque se a pessoa não recorreu, significa que ele se conformou com aquela notificação. Parágrafo 5º. A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração. Está na Lei 9.430. Efetivada a suspensão da imunidade, a entidade interessada poderá, no prazo de 30 dias, contada da data da ciência, da suspensão da imunidade, apresentar impugnação ao ato declaratório, o qual será objeto de decisão pela Delegacia de Recursos Federal do Brasil de julgamento competente. Observe, se o delegado negar aquelas alegações que a entidade apresentou, aí, depois desse procedimento do delegado, a entidade poderá recorrer à Delegacia de Julgamento.
Inciso 2. A fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso. Parágrafo 7º. A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas reguladoras do processo administrativo fiscal. Parágrafo 8º. A impugnação e o recurso apresentado pela entidade não terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado. Parágrafo 9º. Na hipótese de ser lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência do crédito tributário serão recorridos em processo único, para serem decididos simultaneamente. E parágrafo 10. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos que determinam a suspensão do benefício. Como vocês podem observar, a imunidade ela apresenta determinadas exigências a serem cumpridas. Então, não é assim, obteve a imunidade, não tem nenhum procedimento, não tem nenhuma obrigação. Afinal de contas, há de se convir que o governo está abdicando de cobrança de imposto de renda. Então, não é porque é uma igreja, porque é um templo, porque é um partido político, todos devem cumprir as normas, todos, para que possa continuar com esse benefício. E dessa forma, será muito interessante para eles, porque vocês imaginam um colégio que não pague imposto de renda por ele estar no campo das imunidades, o poder de concorrência, de mensalidade, para ficar menor do que quem paga os seus impostos integrais. Então, vocês vão de convir que há que se cumprir essas exigências, não há que simplesmente negligenciar. Pode ser que algum de vocês trabalhe para alguma empresa que seja classificada como imune, então observem todas essas regras. O livro que eles falam aqui, que seria para registrar todos os atos administrativos, os fatos administrativos, ele não precisa ser registrado, mas ele precisa ser elaborado. Dentro daquelas exigências, as formas, termo de abertura, numeração, período a que se refere, nome da instituição, CNPJ, tudo mais que se faz normalmente para os livros fiscais. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto imunidades, fiquem à vontade para escrever nos comentários, que eu irei responder pessoalmente a todos.